Olá, boa noite, a paz do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você que está assistindo esse vídeo, seja aqui ao vivo agora no Instagram, ou que vai assistir depois no IGTV, ou através aí do Facebook. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra possa também abençoar a sua vida, né? Há algum tempo já, né, que eu não aparecia por aqui para fazermos as nossas meditações, nossas reflexões sobre a Bíblia Sagrada, né? E ela é a nossa regra de fé, né? O nosso manual de vida. Então, é muito importante a gente estar meditando na palavra de Deus, a gente refletir sobre aquilo que Deus fala para nós. Porque em todas as áreas da nossa vida, para tudo aquilo que a gente precisa, a palavra de Deus tem uma palavra, tem uma instrução, tem uma recomendação, tem uma correção para cada um de nós. Então, que essa palavra também dessa noite possa abençoar a sua vida. Muito obrigado a todos que estão entrando aí, a todos que vão assistir depois. E já há algum tempo, né, que Deus vem falando comigo para retornar, né, com esses vídeos, com essas meditações aqui nas redes sociais. Ano passado, você que já me segue há algum tempo aí, lembra que nós costumávamos postar nos stories, né? E só que depois de 24 horas os stories acabam saindo do ar, né? Então, resolvi agora, a partir de agora, fazer nesse modelo ao vivo, ou gravar e depois postar no IGTV aqui nas redes sociais, enfim, para que fique disponível o conteúdo depois, né? Para que todos possam rever ou acompanhar, você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra nessa noite, não porque eu estou falando, não, mas porque é a palavra de Deus sendo falada para as nossas vidas. Você que talvez não me conheça, me chamo Jonathan Costa e estamos aqui então para meditar na palavra de Deus. Se você que tem a sua Bíblia, eu quero te convidar a você abrir lá na carta aos Colossenses, lá no Novo Testamento, carta aos Colossenses, no capítulo 3. Desde que veio, né, esse desejo no meu coração de retornar com esses vídeos de meditação da palavra de Deus, eu fiquei pensando em qual palavra, né, pelo qual capítulo, por qual livro que começaria, né? E foi bem interessante porque ontem, no nosso culto online que a gente teve ali em Xanxerê, Deus me trouxe essa palavra de Colossenses no capítulo 3, né, para iniciar o culto ali, para falar com os irmãos. E até pensei em falar, em começar com esse, né? Mas depois me veio um pensamento, não, acho que eu vou começar com Provérbios, né? O livro de Provérbios tem grandes ensinamentos também, grandes conselhos para nós, né? Que Salomão deixou para nós. E, enfim, mas eu estava pedindo uma direção de Deus, do Espírito Santo, e hoje pela manhã, quando abri o aplicativo da Bíblia que eu tenho no meu celular, em todos os dias ali ele traz um versículo do dia, juntamente com a imagem, né, desse versículo. E era justamente Colossenses capítulo 3, no versículo 1. Aí Deus me fez, né, entender que era para iniciarmos aí com essa palavra de Colossenses no capítulo 3. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Então, nesse primeiro versículo aqui, o que nós podemos entender? Que a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, né, o próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo também diz, lá em Romanos, se não me falha a memória, que a partir deste momento que nós aceitamos a Jesus, que nós entregamos a nossa vida para Ele, o Senhor nos faz novas criaturas. Nós deixamos de ser aquela criatura que vivia em pecado, que fazia coisas erradas, que não conhecia a palavra de Deus, e agora nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo, né, nas coisas que vêm do alto, nas coisas que são do Pai. Então, o que o apóstolo está nos recomendando é para nós mantermos os nossos olhos fixos nas realidades, nas coisas que são de cima, ou seja, nas coisas que vêm de Deus, nas coisas que agradam a Deus. Ah, porque Ele é Deus, então a gente tem que obedecer a Ele também, mas especialmente porque Ele é o nosso Pai. Nós, enquanto filhos, nós temos o dever
de obedecer aos nossos pais. E veja, um pai, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, jamais vai dizer algo para o seu filho, né, para o mal dele, para prejudicar o filho. Não, ainda que o filho às vezes possa pensar que numa determinada situação aquela palavra é ruim, é má para ele, mas não é, porque talvez naquele momento aquilo seja doloroso. Mas o pai e a mãe, quando está ensinando o seu filho, quando está corrigindo o seu filho, ainda que doa, é para o bem do filho, para que ele possa crescer, para ele que possa se desenvolver, né, em verdade. Então, o que o apóstolo está recomendando é que agora que nós somos filhos de Deus, nós temos que pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Então devemos ter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus e pensar nas coisas que são de cima. No versículo 2, ele continua frisando isso. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E nós vemos que muitas vezes as pessoas são tão apegadas com as coisas dessa terra, né? Com dinheiro, com fama, com riqueza, com casas, ou até mesmo, né, homens que são tão apegados com mulheres, ou tão mulheres que são tão apegadas com homens, né? Em coisas sensuais, em coisas que não agradam a Deus. Então, nós devemos pensar nas coisas que vêm do alto, nas coisas que são de cima. E por quê? Porque o nosso Pai está, então, a partir desse momento, nos guiando, nos direcionando para aquilo que é da vontade dele, né? Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós vamos ter que pensar nas coisas do alto, certo? Ok. E como nós vamos começar a pensar nas coisas que são do alto? Falando com o Pai. E muitas vezes as pessoas se esquecem que elas têm que falar com o seu Pai. Elas esperam que Deus, né, seja apenas lá, vamos dizer assim, como um gênio da lâmpada, né? Na hora que eu vou orar, vou lá, né? Como se passava naqueles filmes, nos desenhos, né? Esfrega lá a mão na lâmpada lá 3 vezes, daqui a pouco aparece um gênio e você faz os pedidos e o gênio vai atender o teu pedido. Deus é o nosso Pai. Não é assim que Ele espera que nós sejamos e hajamos, né? Que a gente haja para com Ele. Não. Ele é Pai. Então Ele espera ter um relacionamento verdadeiro com você enquanto filho dele. Então, para isso, Ele tem deixado a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Veja só o que Ele continua dizendo no versículo 3. Porque vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós descemos às águas do batismo, nós estamos sepultando aquela velha natureza. Nós somos feitos uma nova criatura. Nós somos feitos filhos de Deus. Agora nós temos uma nova vida. E agora que a gente sepultou aquela velha vida, que a gente enterrou aquele velho homem, aquela velha mulher, as coisas que se passaram, então ficaram para trás. Nós temos coisas novas para pensar, para buscar, para fazer. Então, essa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E veja só o que a palavra está dizendo. Essa verdadeira vida. A vida que você estava vivendo até antes de você ter um encontro real com Jesus não era uma vida verdadeira. Você estava apenas sobrevivendo. Você não estava vivendo de verdade. Por quê? Porque você não tinha encontrado o teu Salvador. Você não tinha encontrado o caminho até o Pai. Então, a partir de agora, as coisas são diferentes. No versículo 4, ele continua dizendo: e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Olha só que coisa grandiosa que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando Cristo, que é a sua vida, ou seja, nós só temos vida porque nós recebemos a Jesus. Nós só temos vida de verdade porque Cristo entregou a vida dele, né, lá na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, se fazendo pecador, se fazendo maldição no nosso lugar, para que hoje, então, nós tivéssemos essa vida, nós tivéssemos essa garantia de poder voltar ao nosso lar que está nos céus, junto com o nosso Pai. Então, quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, Cristo tem sido revelado. Nós, enquanto cristãos, filhos de Deus, que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós bem sabemos que Jesus prometeu, quando ele subiu aos céus, depois que ele morreu e ressuscitou, depois de alguns dias, ele voltou para o céu, voltou para o Pai. Então ele disse que ele enviaria um Consolador para ficar conosco, né, um amigo para ficar conosco aqui na terra, que é o Espírito Santo de Deus, e que um dia Jesus Cristo
voltaria para buscar o seu povo que é o povo cristão, um filho de Deus de verdade, não apenas aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crentes, né? Mas que realmente têm uma vida como filho de Deus. Então, quando Cristo vier buscar a sua igreja, então todos nós participaremos dessa glória, dessa vitória, juntamente com Cristo Jesus. Veja que coisa grandiosa que o Senhor tem prometido para nós. Versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, a palavra continua dizendo assim: Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Olha só, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Nós sabemos que desde que o momento em que Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus tinha mandado para eles não comer. Mas por que Deus colocou lá? Porque era realmente para que o homem viesse a aprender a obedecer. Mas eles deram ouvidos à voz do inimigo, à voz de Satanás, e pecaram, desobedecendo a Deus, comendo do fruto que Deus mandou que eles não comessem. E a partir de então, o pecado entrou no mundo, o pecado entrou na raça humana. E desde então, quando uma nova criança nasce, ainda que ela não entenda, não compreenda, não tenha conhecimento nenhum, a sua natureza humana, a partir de certo ponto da sua vida, vai fazer com que ela acabe pecando. E veja, algo interessante quando se fala disso, é que para você ensinar as coisas boas, as coisas direitas, as coisas retas para uma criança dá trabalho, mas as coisas ruins, as coisas más, você não precisa nem ensinar, que a criança acaba aprendendo por si só. Né? E por que isso acontece? Por causa da natureza pecaminosa que existe dentro de nosso coração. E só com Cristo Jesus que nós podemos ser libertos, né? Nós podemos ter uma nova natureza que é segundo a natureza de Cristo Jesus. Viver uma vida em santidade, em verdade, em obediência ao Senhor. Então, no versículo 5, a palavra diz: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Jesus pode mudar, pode salvar, pode libertar? Sim, pode. Mas nós também temos que ter a atitude de nos afastarmos das coisas erradas, das coisas do pecado, das coisas que são deste mundo, das coisas que não agradam a Deus. E que coisas são essas? Ele continua dizendo ali no versículo 5, na continuação: Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Ou seja, tantas coisas que não agradam a Deus. E veja que esses aqui, vamos dizer assim, são pecados principais, vamos dizer assim, que dentro deles se acaba acontecendo tantas outras coisas erradas, né? Tantas pequenas coisinhas, mas que diante de Deus são tão erradas, né? A palavra de Deus diz que se nós tropeçarmos numa vírgula da lei, nós somos culpados da lei toda, né? Ou seja, se você erra numa letrinha, numa vírgula da lei, daquilo que Deus está falando para você não fazer, e você vai lá e erra, você peca, você faz errado, então você é culpado de toda a lei, né? Não tem mais culpado, menos culpado, não tem pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado, e isso é condenado diante de Deus, né? Porque Deus não nos fez para vivermos em pecado, mas nos fez para vivermos uma vida de verdade, em obediência a Ele, em servidão, a servir a Ele, em honrar, em glorificar o nome dEle, adorar a Ele. E no versículo 6, a palavra continua dizendo: é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Veja só, aí às vezes as pessoas não entendem o porquê que tantas coisas ruins acabam acontecendo nos dias de hoje, ou já aconteceram em dias passados, em anos passados, em séculos passados, porque tanta coisa ruim, má, errada acaba acontecendo. É apenas a ira de Deus vindo sobre o homem, sobre a mulher. Por quê? Porque a pessoa vive em desobediência, vive fazendo coisas que não agradam a Deus. As consequências acabam vindo. E é por isso que a gente vê tantas coisas ruins, más acontecendo. Porque é apenas uma demonstração da ira de Deus para com o homem, por causa da sua desobediência, por causa da sua vida de pecado, né? E as consequências acabam vindo cedo ou tarde. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né?
E essa é uma lei muito forte e firme dentro da palavra de Deus, né? A lei da semeadura, tudo que o homem plantar, isso ele também vai colher. Então, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Versículo 7. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Versículo 8. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Olha só, vocês costumavam praticá-los, ou seja, praticar essas coisas erradas, quando a sua vida pertencia a este mundo, fazia parte deste mundo. Mas a partir do momento que nós temos uma vida de devoção, de piedade, de fé em Cristo Jesus, obedecendo ao nosso Pai, então nós somos novas criaturas, certo? Somos filhos de Deus. Então agora, essas coisas erradas não devem fazer parte da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso dia a dia, seja aonde quer que nós estejamos. E às vezes é difícil acontecer isso? É difícil, porque a nossa natureza pecaminosa às vezes acaba nos impelindo, né? Nos impulsionando a fazer coisas erradas, a pensar coisas erradas, a dizer coisas erradas. Mas nós devemos nos policiar para que a gente obedeça ao nosso Pai, ao nosso Deus. E olha só, agora é o momento, no versículo 8, né? Que a palavra está dizendo. Agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Olha só, se livrar da linguagem obscena. E quantas vezes que no nosso dia a dia nós vemos as pessoas falando palavrões, seja de baixo calão ou não tão obsceno assim, porque às vezes está tão corriqueiro no dia a dia, na linguagem, do jeito das pessoas falar à nossa volta, que às vezes essas pessoas, às vezes nós acabamos falando também. Mas olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo, para nós nos livrarmos dessas coisas, inclusive da linguagem obscena. Por quê? Porque enquanto filhos de Deus, nós devemos ser pessoas boas, íntegras, verdadeiras, retas, honestas, diante de Deus e diante dos homens. No versículo 9, olha só o que a palavra continua dizendo. Para você que chegou agora, estamos meditando sobre Colossenses capítulo 3. Agora, a partir do versículo 9. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Olha só, a palavra de Deus está nos orientando para que a gente não minta uns para os outros. Por quê? Porque a natureza antiga já não pertence a nós, já não faz parte da nossa natureza agora, porque nós somos filhos de Deus. Versículo 10, olha só o que a palavra diz. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Ou seja, você tem que buscar se revestir dessa nova natureza, dessa natureza que vem de Deus, de bondade, de mansidão, de fé, de alegria, de coragem, de ousadia. E olha só, e sejam renovados, ou seja, à medida que você busca, né, se revestir dessa nova natureza, você vai sendo renovado na medida que aprende a conhecer o seu Criador. Ou seja, você tem que buscar essas coisas boas, essas coisas que vêm de Deus, que vêm do Pai. E então você começa a ter essa vida renovada, aumentada diante de Deus, melhorada. E diante disso, nessa caminhada, você aprende também a conhecer o seu Criador, conhecer ao seu Pai. Ele está pronto a todo instante para se tornar conhecido de cada um de nós. Basta que cada um de nós se disponha, né? Tome essa atitude de realmente buscar a Deus, de conhecer a Deus. No versículo 11, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Ou seja, o que ele está dizendo nesse versículo? Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro, se você é preto, amarelo, pardo, branco, não importa qual é a tua origem ou como você vive hoje, não importa. Se você decidiu obedecer a palavra de Deus,
Se você obedecer a palavra de Deus, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em você. Olha só, ele diz no final do versículo 11, Ele vive em todos. Então, Cristo vive em todos, aqueles que decidem obedecer e viver uma vida de devoção e piedade diante do Senhor. E veja, para você obedecer ao Senhor, para você viver essa vida cristã, você não precisa viver isolado do mundo. Porque você não tem como se isolar do mundo. Você não tem como deixar de trabalhar. Como é que você vai se sustentar? Como é que você vai sobreviver? Né? Ah, não, agora então não preciso mais estudar, não preciso mais buscar coisas novas. Não, não importa. Entendeu? Você tem que fazer a diferença aonde você está. Versículo 12, olha só. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha só, você aceitou Jesus, você acredita em Jesus, você tem a sua fé em Deus, certo? Ok. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para você, que Deus te escolheu para fazer parte desse povo santo e amado. Um povo santo e amado. Olha só, um povo amado. E muitas vezes nós vemos pessoas, crentes, né, que são tudo, né, menos amados. Por quê? Porque às vezes acabam se tornando pessoas insuportáveis. Por quê? Porque em vez de glorificar a Deus, de dar um exemplo de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa que realmente é filho de Deus, de uma pessoa santa e amada, não. Ela acaba com as suas atitudes, com as suas falas, com aquilo que ela faz, acaba envergonhando, né, o Evangelho de Cristo, acaba envergonhando o nome de Deus. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Olha só o que ele diz ali na continuação do versículo: revistam-se, ou seja, busca, né, para ter na sua vida compaixão. Compaixão, ou seja, você ter cuidado para com o próximo, você colocar o teu coração na dor, na miséria do próximo, você buscar ter empatia, né, que é a palavra aí que muito se ouve hoje em dia, né, que está na moda. Empatia, você se colocar no lugar do outro, você ter compaixão. Em seguida, bondade. Não adianta você apenas colocar o teu coração no lugar do outro e você não ter bondade. Você precisa tomar uma atitude, você precisa tentar fazer alguma coisa por ele. Pode ser que às vezes a pessoa está passando uma dificuldade e você, às vezes, sei lá, às vezes a pessoa está passando fome. Você não tem um alimento para poder doar para ela naquele momento. Mas com certeza você pode dizer para ela, olha só, Jesus te ama, né? Eu estou aqui, quero fazer uma oração por você, você poder fazer uma oração, interceder pela vida daquela pessoa. Em seguida, humildade. Humildade. Isso é algo que a gente vê em muitas pessoas que acabam não tendo, né, a humildade, né? Às vezes as pessoas pensam que por elas ter uma condição financeira, ou por ter determinado trabalho com mais status, né? Ou então por ter sei lá, morar numa casa boa, numa cidade boa, num bairro legal, sei lá, ou por ter isso, por ter aquilo, às vezes ela se acha que é melhor que alguém, que as outras pessoas, e não é, né? Todos nós viemos a essa terra nus e sem nada, né? E é assim que a gente vai voltar para o pó da terra, que é o que a palavra de Deus diz, né? Que do pó a gente veio, ao pó nós tornaremos. Então, nós devemos ser humildes, porque tudo aquilo que a gente conquista, né, é porque Deus tem proporcionado para que a gente alcance na nossa vida. Então, em qualquer momento que Deus quiser, Ele também pode permitir que isso seja tirado de nós. Assim como a gente vê com a história de Jó, né, que ele tinha tudo, tinha tantas riquezas, tantas coisas, e ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ainda assim, ele não deixou de ser o homem reto e íntegro, né, que era realmente um servo de Deus, que temia a Deus, que era fiel a Deus, né? Mas ele permaneceu fiel e depois Deus acabou recompensando a ele por todas as coisas. Também ter mansidão e paciência, ou seja, ser uma pessoa mansa, né? Ser uma pessoa tranquila, uma pessoa calma e ter
paciência, ou seja, saber esperar, esperar. É difícil, né, saber esperar. Ainda mais nos dias que nós vivemos, né, que a gente vê se falando tanto de ansiedade, de depressão, por quê? Porque as coisas do dia a dia, as tarefas, as atividades são tão caóticas, são tão aceleradas, são tão rápidas. E às vezes o saber esperar para nós é muito difícil. Mas nós devemos aprender a ser pessoas mansas e ter paciência. Ter paciência. Versículo 13. Olha só. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. É difícil, né? A gente praticar essa parte. A gente ser compreensivo com o outro e perdoar quem nos ofende. É muito desafiador para nós, né? A gente aprender a perdoar a quem nos ofende. Mas olha só o que o versículo continua dizendo. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Tem uma frase que eu li uma vez que diz mais ou menos assim, que se a pior pessoa que você conhece não é você, então você precisa rever os seus conceitos, você precisa se conhecer, porque é muito fácil, né, a gente olhar para o outro, né, e dizer, ai meu Deus, olha só como ele está magro, olha só como ele está gordo, olha só por que ele não faz isso, por que ele não faz assim, nossa, mas olha só como que ele está agindo, né, a gente julgar, a gente ficar olhando para o outro, né, e a gente às vezes pensa, meu Deus, olha só que pessoa horrível, mas e nós? A gente já se olhou para nós mesmos, né? Quantas coisas erradas que a gente acaba fazendo, que a gente acaba falando, a gente acaba pensando. E aí quando alguém nos ofende, né, por alguma coisa que está acontecendo, a gente acaba ficando magoado. A gente não libera o perdão, porque, não, porque eu não vou perdoar. Mas olha só, quando a gente não libera o perdão, né, essa mágoa é um veneno que a gente mesmo está guardando para nós e vai acabar matando nós mesmos. Porque às vezes a pessoa pode ter tido uma atitude que me magoou, que me ofendeu, mas às vezes a pessoa fez aquilo sem perceber. Às vezes a pessoa não tinha noção daquilo que estava fazendo, porque ela não tinha o mesmo conhecimento, o mesmo discernimento que eu. Aí eu fico magoado, não libero o perdão para a pessoa. Aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio vai acabar consumindo a mim mesmo, não vai ser a outra pessoa. Então, por isso a importância de a gente saber perdoar. E olha só, né, voltando um pouquinho do que eu estava falando, né, da gente ser a pior pessoa que a gente conhece. Deus, na sua infinita bondade, no seu grande amor, misericordioso do jeito que Ele é, Ele conhecendo todas as nossas atitudes, né? Conhecendo a nossa vida por dentro e por fora, Ele nos perdoa, Ele nos ama. A porta da salvação, a porta da graça está aberta ainda para todos nós, para que a gente possa chegar diante de Deus, falar com Ele, pedir perdão pelos nossos pecados e sermos perdoados pelo Senhor. Então, o Senhor, mesmo conhecendo a nossa vida melhor do que ninguém, porque Ele sabe o que a gente vai fazer amanhã, Ele sabe o que a gente vai fazer depois de amanhã, o que a gente vai fazer no mês que vem, qual é o nosso próximo tropeço, o que a gente vai fazer de errado. Mas ainda assim o Senhor nos dá o livre-arbítrio de fazermos e sermos o que quisermos, certo? Mas as consequências, como eu disse anteriormente, vão vir em alguma hora daquilo que a gente tem feito de errado. Mas ainda assim, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos cura, o Senhor nos salva, nos dá uma nova oportunidade. E daí a pergunta, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, para não perdoar a pessoa que nos ofendeu? Quem somos nós? Se nós somos sendo pessoas tão horríveis, fazendo coisas tão erradas, somos perdoados pelo Senhor, por que eu não posso perdoar a pessoa que está ao meu lado? Seja meu pai, seja meu irmão, seja meu amigo, meu colega de trabalho, não sei. Ou às vezes alguém que nem é do teu convívio do dia a dia, mas você fica guardando aquela mágoa, aquele rancor. Um familiar, um parente, eu não sei. Mas aprenda a liberar o perdão, porque assim como o Senhor te perdoa, o Senhor
te ama, o Senhor te salva e te cura. Ele também quer que você dê um exemplo de um verdadeiro filho dele e também perdoe o teu próximo que tem te ofendido. Versículo 14. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Esse é um versículo muito lindo. Inclusive é o versículo que estava no convite de casamento meu e da Amanda, né? Que o amor é o elo perfeito. O amor une tudo e todos em perfeita harmonia. E por que isso acontece? Sabe por quê? Porque Deus é amor. Então Deus, com o seu amor, está envolvendo tudo e todos numa perfeita harmonia. Quando a gente decide viver essa vida em amor, nós temos então essa nova vida que nós podemos desfrutar de alegria diante do Senhor. Mesmo que a gente passe provas, necessidades, que estejamos sem dinheiro, sem trabalho, às vezes faltando o alimento para nós. Mas quando nós estamos em Deus, o Senhor nos dá alegria. Como disse Paulo, né? A tua graça é o que me basta. A graça de Deus, o amor de Deus é o que basta para nós. Versículo 15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam agradecidos. Ou seja, permita que a paz de Cristo governe o seu coração, porque todos nós somos membros de um mesmo corpo, né? E veja só, membros de um mesmo corpo. Cada membro tem a sua função. A minha mão tem uma função diferente da minha orelha, né? A minha orelha tem uma função diferente da minha boca, mas todos esses membros fazem parte do corpo. Todos eles juntos são um só, uma unidade, né? Não dá para cada um viver da forma que quiser, não, mas todos os membros de um corpo devem cumprir a sua função, exercer aquilo que eles foram criados para exercer e viver em unidade, em comunhão, uns com os outros. Então permita que a paz de Cristo governe o seu coração. E sejam sempre agradecidos, ou seja, tenha gratidão, seja nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, aprenda a ter gratidão. Mateus Stefanowski até comentou, né, sobre ter gratidão. Aprenda a ter gratidão, seja grato a Deus por todas as coisas que o Senhor tem concedido para a sua vida. Versículo 16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Olha só, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Às vezes as pessoas têm um vazio no seu coração, mas é por quê? Porque tem faltado Cristo, tem faltado Deus, o amor de Deus no coração dessas pessoas. Olha só o que ele continua dizendo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, nós devemos ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. E que sabedoria é essa? É a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, porque é o nosso Pai que nos concede. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Ou seja, aprenda a ter gratidão, seja grato e louve a Deus. Cante. Já ouviu, né, aquele ditado que muito se fala, né? Quem canta seus males espanta, e realmente é assim, principalmente quando você está cantando para Deus, louvando a Deus. Então aprenda a ser grato e louve e glorifique o nome do Senhor. Versículo 17, para você que entrou aí depois que nós já estamos falando, estamos meditando sobre Colossenses capítulo 3, agora o versículo 17. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Olha só, em tudo que você fizer ou disser, faça no nome do Senhor Jesus e agradecendo a Deus, dando graças a Deus, sendo grato a Deus por meio dele. Dele quem? Por meio de Jesus. Porque nessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus, nós então vamos viver uma vida de forma a ser exemplo,
né, de iluminar a vida de outras pessoas, de abençoar a vida de outras pessoas com essa mensagem de Cristo, com essa mensagem do Evangelho. Aí no versículo 18 começa instruções para as famílias, né? Aí o versículo 18 diz: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos ou servos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Olha só que interessante, né? Aqui nós poderíamos parafrasear quando no versículo 22 diz escravos, né? Poderia dizer empregado, trabalhador, colaborador, seja como você quer chamar, né? Você que é assalariado, que trabalha para alguém, você que tem um chefe, que tem um patrão, um líder, enfim, que paga o seu salário todo mês. Em tudo, obedeçam o seu líder, o seu chefe. Procurem agradá-lo sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. E olha só, esse versículo é um versículo muito forte para mim quando se fala em excelência, né? Em fazer as coisas com excelência, em tudo aquilo que a gente vai fazer, nas coisas mais simples, né? E fáceis, que, por mais que sejam, né? Mais simples e fáceis, fazer as coisas bem feitas, com excelência. No versículo 23, olha só que a palavra de Deus diz: Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Ou seja, você que tem o seu trabalho, né, que você é assalariado, em tudo que você fizer, trabalhe de bom ânimo, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, né, e não para os homens. Ou seja, procure fazer as coisas bem feitas, da melhor forma possível que você consegue fazer, que você pode fazer, né? Se esforce para fazer bem feito, para fazer as coisas com excelência, para que também através disso que você está fazendo, o nome do Senhor possa ser glorificado. Versículo 24. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Olha só. Lembrem de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Ou seja, ele está nos dizendo para nós lembrarmos de duas coisas: de que o Senhor promete uma herança como recompensa para aqueles que estão servindo a Ele, para aqueles que estão obedecendo a Ele. E que esse Senhor de quem está sendo falado é o próprio Jesus Cristo. Aquele que entregou a vida dele por você, aquele que te perdoa, aquele que te ama, que te salva, que te cura. É Ele o seu Senhor. E o versículo 25, o último versículo deste capítulo 3 de Colossenses. Mas, se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então, olha só, e o contrário também está implícito aqui nessa frase, né? Porque se você faz o mal, você vai receber de volta o mal. Se você tem plantado o mal, você vai colher o mal. Não dá para você plantar o mal, você não vai colher o bem. Não. Se você tem plantado o mal, se você tem feito o mal, você vai acabar colhendo o mal. Você vai acabar recebendo de volta o mal. E se você tem feito bem, se você tem plantado bem, coisas de valor, você vai receber de volta coisas de valor, coisas boas para a sua vida, para a sua família, em tudo aquilo que você tem, em tudo aquilo que você faz. E olha só o que diz o final desse versículo: pois Deus não age com favoritismo. Ou seja, não é porque você tem dinheiro que você não vai receber o mal que você tem plantado. Não é porque você é crente que você não vai receber o mal que você tem plantado. Não é porque você é um obreiro da igreja, né, independente da placa da igreja que você não vai receber de volta o mal que você tem plantado. Não. É bem isso que a palavra está dizendo. Deus não age com favoritismo, né? Tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher.
Então, o que nós podemos resumir com toda essa palavra que nós lemos no capítulo 3, de que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, que nós devemos e temos que pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Nós fazemos planos, sim, nós fazemos planos, até lá em Provérbios diz, né, que é do homem, né, fazer planos, mas a direção certa, a resposta certa vem do Senhor. Então, nós podemos fazer planos, mas nós temos que apresentar esses planos para o Senhor. Nós podemos planejar, eu vou fazer uma faculdade, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com aquilo, quero abrir uma empresa, quero comprar um carro, quero me casar, enfim. Podemos fazer planos, sim. É importante que nós façamos planos, porque não vamos apenas agora aceitar a Jesus e viver de braços cruzados e esperar que Ele nos sustente, que Ele faça todas as coisas por nós. Porque não é assim, porque o que cabe a nós fazermos, nós teremos que fazer. Então, pense nas coisas que são do alto. Planeje a sua vida, mas peça a direção, né, de Deus para a sua vida. Se os planos que você tem feito realmente são para o teu bem, porque Ele, enquanto teu Pai, sabe qual é o teu futuro. Ele, enquanto Deus, sabe qual é o teu futuro, e enquanto teu Pai, Ele quer o melhor para você, para mim e para você enquanto nosso Pai. Pense nas coisas que são de cima, ame ao teu próximo e busque obedecer a Deus, a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Assim como eu falei no início dessa live, para todas as coisas que acontecem na nossa vida, para tudo, nós temos os princípios na Bíblia Sagrada, as respostas na Bíblia Sagrada, independente de qual é a situação que nós estejamos vivendo. Nós temos as respostas, nós temos os exemplos na Bíblia Sagrada. E é para isso que Deus usou homens para escrever a Bíblia Sagrada. Às vezes você pode pensar, ou você já ouviu alguém dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, foi escrita por homens. Deus não ia descer até aqui na terra e escrever a Bíblia para nós. Deus usou homens para escrever a Bíblia, sim, mas toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Para quê? Para que nós tivéssemos essas dicas, essas instruções, essas regras de vida, de fé, para nós vivermos a nossa vida. Por isso, mais uma vez eu te digo, como nós lemos aqui, temos meditado em Colossenses no capítulo 3. Pense nas coisas que são do alto. Viva essa nova vida enquanto filho de Deus, de forma a agradar ao teu Pai, de ter esse relacionamento com o Pai. Deus é Pai? É. E Ele espera ter um relacionamento com você enquanto filho dele. Então, busque obedecer ao teu Pai, busque conhecer ao teu Pai, busque falar com o teu Pai, ou seja, orar a Ele. Não apenas pegar uma oração e repetir a mesma oração todos os dias. Isso não é uma conversa. Não, você tem que dialogar, uma conversa. É uma oração, ou seja, tem que ter uma atitude, uma ação inclusa, né, nas palavras que você está dizendo. Não apenas ore fazendo uma lista de pedido para Deus, não. Mas apresente todas as suas dores, as suas ansiedades, tudo aquilo que você tem passado, todos os seus planos. Apresente diante de Deus, porque Ele, enquanto teu Pai, Ele está pronto para te ajudar, para te recompensar, para guiar os teus passos. Basta você, enquanto filho, realmente ter esse relacionamento com o teu Pai, tá bom? Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, né? Muito obrigado a todos que assistiram, a todos amigos, né? Parentes, familiares, enfim, que têm nos assistido. Muito obrigado a você que tem aí compartilhado, né? A irmã Bruna, né? Que eu vi que comentou aqui, nos cumprimentando. Nosso irmão Cassiano aí também, que muitas vezes nós só sentimos dor, na verdade. Por quê? Porque a gente não está aprendendo a obedecer, né? A ter esse relacionamento com o Pai. O Mateus Stefanowski, né? Que também comentou que ter gratidão sempre, né? Servindo, com certeza. A minha cunhada Andréia aí, né? Dizendo que é pura verdade as palavras que nós temos dito. A Mônica Araldi também, um abraço, Mônica. Que fantástico tudo isso, né? Essas palavras realmente, né? Nos fazem refletir, nos fazem mudar de atitude.
meu pai, né, pastor Natanael, também colocando aqui que realmente, né, é uma grande verdade. Porque eu estou falando, não, porque a Bíblia está falando. Eu apenas trouxe para você aqui essa reflexão a partir de tudo que está escrito aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eu convido você a meditar, a pegar a Bíblia Sagrada e a ler. Se você não tem uma Bíblia impressa, né, física aí na sua casa, baixe um aplicativo, tem tantos aplicativos da Bíblia Sagrada, e procure ler, nem que seja apenas um capítulo de algum livro que você leia por dia. Eu tenho certeza que Deus vai começar a falar com você também. Amém? E muito obrigado também à minha avó, né, que está nos assistindo, enfim, todos os nossos familiares, a avó Celestina, um abraço, um beijo para a senhora. Depois esse vídeo vai estar disponível no IGTV e eu também pretendo compartilhar ele depois no Facebook. Minha esposa até sugeriu, né, porque que eu não fazia a live pelo Facebook também, quem sabe na próxima semana nós façamos pelo Facebook também, né? Minha intenção é compartilhar ainda mais essas reflexões, né, esses conteúdos realmente da palavra de Deus, de vida cristã, de fé com vocês, porque nós sabemos que nós vivemos tempos caóticos, né, com toda essa questão da pandemia que tem acontecido desde um ano atrás, né, e a gente pensava, né, há um ano atrás, que quando chegássemos em março desse ano, as coisas já teriam amenizado, já estariam mais leves, né, enfim, a gente poderia andar sem máscara por aí já, poderia voltar a se abraçar, e a gente vê que não é o que acontece, que tem acontecido. Com certeza Deus tem um propósito com tudo isso, e tenho certeza que Deus não perdeu o controle da situação, tá? Então, aprenda, busque aprender cada vez mais e mais, tá bom? E não esqueça de falar com seu pai, com o nosso Pai, que é Deus, que está nos céus. Antes de encerrar essa live, quero fazer uma oração por você que está me assistindo. Se você puder, feche seu olho, pare 1 minuto, 2 minutos nesse momento e ore juntamente comigo. Fale com o nosso Pai neste momento. Quero te convidar a fazer essa oração juntamente comigo. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor tem concedido para nós, de estarmos aqui ainda aqui de forma online, meu Deus, nos aproximando, para meditarmos, ó Senhor, na Tua Palavra. Pai querido, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que tem assistido, daqueles que ainda vão assistir, Senhor Deus, esse vídeo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor venha dar saúde, graça, força e sabedoria, Senhor. Que o Senhor venha trazer um despertar para cada um, para que cada um tenha discernimento, entendimento, meu Deus, de que realmente o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor espera de nós, enquanto filhos, um relacionamento de verdade, Senhor. Que o Senhor espera poder conversar com cada um de nós, nos ensinar a Tua Palavra, todas as coisas que o Senhor tem ensinado, tem mostrado, tem deixado na Sua Palavra, que é a Bíblia Sagrada. Pai querido, continua nos guiando e nos dirigindo, meu Deus, cumprindo em nossas vidas o Teu querer, Senhor. Que sejamos instrumentos seus, Senhor, para cumprir a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito, Senhor. Nós sabemos que o propósito maior para o qual o Senhor nos criou, cada um de nós, Senhor, é Te adorar. Então que realmente nós possamos Te adorar em todos os instantes da nossa vida, independente da situação que nós estejamos passando. Assim eu Te peço, meu Pai, em nome de Jesus, e Te agradeço. Amém e amém. Muito obrigado por você que tem estado comigo. Não sei se talvez amanhã nós teremos um vídeo ao vivo, se vai ser um vídeo gravado, mas com certeza na próxima semana nós teremos um vídeo ao vivo, tá? Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez, muito obrigado. Se você puder, compartilhe essa mensagem com um amigo, com um colega, com um familiar, e deixe Deus usar a sua vida também para abençoar aqueles que estão à sua volta. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Se você quiser continuar falando comigo, pode me chamar aí nos comentários, no direct, enfim. E muito obrigado, mais uma vez, que Deus possa te abençoar, tá bom? Não esqueça que Deus é o teu Pai e Ele espera você para conversar. Ore, fale com Ele. Graça e paz para a sua vida, que Deus te abençoe. Um forte abraço, né? E até mais, até breve.